Olá, graça e paz, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasco e mais uma vez, com muita alegria e muita honra, estamos aqui com o seu canal Sentinelas da Teologia, comentando esse novo primeiro trimestre de 2022, né, professor Daniel? Com a graça de Deus, aonde nós temos essa oportunidade ímpar de falarmos, exaltarmos e trazermos a igreja para a Bíblia, a palavra de Deus, a única, nossa única regra de fé e de conduta, né, professor Daniel? Verdade. E a lição de hoje é a lição de número 4, que fala sobre a estrutura da Bíblia. E o tópico 1 da lição vai nos falar, Anderson, de que forma a Bíblia está organizada. Então, para começo de conversa, né, a Bíblia está dividida em dois textos, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E esses dois testamentos, eles têm lá suas divisões que servem como norte para compreendermos a Bíblia Sagrada. Esses livros estão dispostos de forma que nós consigamos, através da leitura, enxergarmos, né, o plano, digamos assim, né, o plano divino de Deus para a salvação da humanidade. Tanto é que a Bíblia não está na ordem cronológica, os eventos que são narrados não estão narrados na ordem cronológica, porque o propósito aqui não é a cronologia, e sim a essência, que é a salvação, né? A revelação de um Deus Salvador. É uma organização, a Bíblia está organizada de maneira que eu e você possamos compreender de maneira clara e eficaz, porque a Bíblia, sim, ela é eficaz, a palavra de Deus, a revelação de Deus, quem nós somos e o Salvador, que é Jesus Cristo. Então, glória a Deus, porque até isso lhe inspirou aqueles que juntaram esse cânon, né, que são os livros que são reconhecidos como inspirados por Deus. Até isso Deus inspirou esses homens que fizeram essa coletânea de 66 livros que estão neste livro, para que nós possamos, de maneira mais compreensível, eles estarem organizados, como disse o professor Daniel, essa revelação de Deus para nós e do Salvador. A divisão da Bíblia em capítulos, ela foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Saint-Cher. Ele era abade dominicano e estudioso das Escrituras. Porque até esse período, Anderson, a Bíblia, ela era era um texto inteiro, não era dividido por capítulos e nem versículos. Era, né? dividido por livros. Era dividido por livros, mas era uma história inteira. Exato. Então essa divisão por capítulos e por versículos foi só a partir de 1250 e tornou mais fácil a leitura dela. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, ela foi dividida depois, né, professor Daniel? E isso nos ajuda a nos localizarmos no texto. Porque se hoje nós já temos dificuldade de olhar um texto dividido por capítulos e versículos e saber quando um versículo encerra um assunto e começa outro, imagina se não houvesse, né? Somente quem é perito, estudioso, que ama a Bíblia Sagrada poderia então compreender de forma melhor. E interessante isso, que, novamente, capítulos e versículos foram colocados para ter uma melhor didática do texto sagrado. Então, é por isso que é errado quando nós falamos pegar versículos isolados, pegar um versículo, tirar de todo aquele contexto. Não, essa numeração de capítulos e versículos é só para ter uma interação de pesquisa, para pesquisar, para poder interagir com doutrinas, mas é totalmente errado. Por exemplo, é uma coisa que é polêmica, muitos de repente vão ficar tristes, que nós vamos falar, mas manazinho, tem muitas pessoas que têm um maná em casa, tiram o manazinho. A Bíblia não é jogo de sorte, não é jogo de... Não, o versículo não é para ser tirado e isolado. A Bíblia tem que ser lida no todo. Eu tenho que ler todo o livro de Mateus, todo o livro de Daniel, todo o Evangelho de João. Se essa questão de tirar versículos é como se a Bíblia fosse um joguinho, fosse algo um jogo de sorte, fosse... Não, meus irmãos, isso é simpatia. O cristão ele não vive de versículos,
Ele vive da leitura sistemática e organizada da Bíblia. Também como é algum errado alguns, né? Não, tu pega e abre a Bíblia em qualquer... e é ali que Deus vai falar contigo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre vai falar conosco. Mas o correto é nós lermos ela de maneira organizada e sistemática. Enfatize para a sua classe, para a sua turma, você professor da escola bíblica, que essa divisão de capítulos e versículos é para que nós tenhamos uma boa didática, mas não é para ser usado, né, em manás, como se fosse uma coisa aleatória, não. Cada versículo tem um contexto, ele está inserido num texto que tem o seu contexto e tem um sentido que deve ser respeitado, e isso é respeitar a organização da Bíblia, não é, Daniel? Então nós temos a Bíblia dividida em capítulos em 1250 e depois em 1448 temos ela dividida em capítulos e versículos. E a primeira Bíblia completa com as divisões em capítulo e versículo foi a Bíblia que tu gosta muito, Anderson, a Bíblia de Genebra. Melhor Bíblia de estudo. Em 1560 foi então traduzida a primeira Bíblia disposta em capítulos e versículos, que foi a Bíblia de Genebra. E aí depois, lá em 1610, né, que veio a King James, né? A King James é posterior à Bíblia de Genebra. E às vezes alguns perguntam, falando de organização da Bíblia, o senhor Daniel já puxou o assunto, né? Que Bíblia é melhor, né? Tem muitas Bíblias, lembrando, o texto é o texto, mas os comentários, as notas de rodapé das Bíblias de estudo, nós vemos, eu não vou citar nenhuma que eu não gosto, para não é nosso intuito aqui, mas... Lembrando, Anderson, para que fique bem claro, não é que nós não gostamos da Bíblia em si. O problema da Bíblia está nos comentários, as notas de rodapé. Cada editora tem uma tendência. Exato. Então, o texto em si, o texto bíblico, os 66 livros da Bíblia, a tradução tranquila. O problema está nas notas de rodapé, as interpretações. O tópico 2, que nos fala sobre o Antigo Testamento, nós temos ali o Antigo Testamento dividido em 3 divisões. Que são quais, professor Anderson? Então, a Bíblia hoje, como disse o professor Daniel, nós temos 2 divisões principais, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Depois nós vamos aprofundar um pouquinho mais no final, depois que nós falarmos do Novo e do Velho, do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos comentar o porquê que tem esse nome, Testamento, porquê Antigo, porquê Novo. Mas pegando o Antigo Testamento, nós vemos que ele tem, tanto o Novo quanto o Antigo, tem divisões, ou seja, organizações para organizar os livros. Então nós encontramos 3 divisões do Antigo Testamento. O Antigo Testamento era a Bíblia que os judeus tinham, o professor Daniel até comentou a Bíblia dos hebreus, a Bíblia hebraica, que era a Bíblia lá da época de Jesus Cristo, do Salvador, do Mestre. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, ele tem 3 divisões básicas, que são 3 divisões. Nós podemos fazer mais divisões, né, professor Daniel? Mas 3 divisões maiores para organizar os livros. A primeira divisão é a lei, que é a Torá, são os 5 primeiros livros, por isso chama-se Pentateuco, né? Então esses são livros da lei. São os livros que foram revelados por Deus para Moisés, onde tem todas as ordenanças, as leis, as instruções para o povo judeu. Depois nós temos o Ketubim, né? que nós vemos que alguns chamam de escritos, que são onde nós encontramos os livros poéticos, e dentro dos livros poéticos que são Salmos, Provérbios, Jó, Lamentações de Jeremias, e dentro dos livros poéticos tem os livros sapiensais, que são os livros de sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes, como Jó, também é considerado um livro sapiensal, é um livro poético e também sapiensal, de sabedoria, os livros históricos, e também nós temos os profetas, e dentro essa divisão dos profetas nós vemos os livros que são os profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e profetas menores? Eu já vi pregadores fazendo ilustrações, alusões, usando isso, pastor Daniel. Não, porque os profetas maiores eram os que falaram do Messias, os menores não. Tem os profetas menores que falaram também do Messias.
Por que profetas maiores? Como Daniel, Isaías, Ezequiel. Porque o livro, o tamanho, a extensão do texto é maior. Como, por exemplo, Oséias, que é um livro de poucos capítulos. Então, profetas maiores quer dizer porque o livro é maior, e profetas menores porque o escrito é menor. Não porque Joel teve menos proeminência que Isaías, ou Isaías foi mais importante que Amós. Não. O tamanho do livro, a extensão do escrito são maiores. Por isso são chamados profetas maiores e profetas menores. E quando falamos de Antigo Testamento, nós temos a língua original do texto, que é a língua hebraica, e a primeira tradução do Antigo Testamento foi a chamada Septuaginta. E mais uma questão interessante, Anderson, que nós temos uma segunda tradução da Bíblia por uma segunda língua. Exato. Se a primeira foi a língua grega, a segunda foi a Vulgata Latina. Outro dado importante, Anderson, foi a tradução da Bíblia por John Wycliffe, que foi a primeira Bíblia traduzida no idioma comum do povo, que foi a Bíblia traduzida para o inglês, que foi justamente a Bíblia que começou a dar contradição com os textos de Jerônimo, da Vulgata Latina. Muitos dos termos usados por Jerônimo não coincidiam com que o texto original, que aí o Wycliffe vai puxar o grego e vai puxar o hebraico, para poder ser o mais fiel possível à tradução da Bíblia. Aí depois vem Martinho Lutero com a Bíblia de Wittenberg, né? Alemão, né? Quase 200 anos depois, e aí não parou mais de vir Bíblia traduzida na linguagem do povo. Aí o povo entendia o que estava sendo lido, porque estava sendo lido na linguagem do povo. E mais, para efeito aí de registro histórico, a língua alemã foi unificada em torno da tradução da Bíblia feita por Martim Lutero. Olha que herança a Bíblia deixou para o povo alemão. Cultural e espiritual. O tópico 3 da nossa lição, o Novo Testamento. O que nós podemos falar do Novo Testamento além do que já está na revista? Então, nós já vimos que lá no Antigo Testamento nós temos 3 divisões básicas para a organização dos livros, que é a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, o Ketubim e também os profetas. Aqui no Novo Testamento também nós temos divisões, que nos ajudam também a organizar os livros. Nós temos as divisões dos evangelhos, né, que são os evangelhos que você sabe, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E dentro dos evangelhos também teria divisões, né, que teriam os evangelhos sinópticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos que a gente percebe que tem uma mesma linha cronológica de eventos, de assuntos. João já distou um pouco, mas a divisão mais básica é os evangelhos, as epístolas ou as cartas pastorais, que são aquelas cartas direcionadas a igrejas locais ou a pessoas, como a carta de Paulo para Timóteo, a carta de Paulo para Tito, a carta para a igreja de Corinto, que são as cartas, né, pastorais direcionadas às comunidades. Exato. E também as cartas universais, que são aquelas cartas que eram lidas em todas as igrejas, como a carta de Tiago, as cartas de João, as cartas de Pedro, que eram aquelas cartas que eram lidas por onde passavam. Elas eram lidas nas igrejas, nas comunidades cristãs, nas cidades, por onde passavam. E também nós temos os livros escatológicos, né? Não, temos o histórico, que é Atos dos Apóstolos. Isso, né? Perfeito. O histórico, que seria Atos dos Apóstolos, perfeito, Daniel. E Atos dos Apóstolos, ele é o único livro, juntamente com o Evangelho de Lucas, no original. Atos e Lucas é um livro só. Ele foi dividido depois, mas foi escrito por Lucas, né? Então é um único livro, mas foi dividido na Bíblia. Conteúdos diferentes. Exato. E aí o livro escatológico, que é Apocalipse, né, Daniel? Que é o último livro da Bíblia que traz essas últimas revelações, profecias das últimas coisas. E todos esses livros, tanto os do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles têm canonicidade, né, Anderson? E por que, Anderson, que é chamado de Antigo e Novo Testamento?
É uma pergunta interessante, que eu acho que muita gente não sabe por que é chamado de Antigo e Novo Testamento. Aqui é um subsídio muito interessante porque a revista não traz. É um acréscimo, né? Para a sua aula, para a sua classe. É um plus, né, Pastor Daniel? É um plus, um extra. Por que é chamado de Testamento? Antigo Testamento e Novo Testamento. Por quê? Quando você faz um acordo com alguém, tem que ter um testamento. Eu vou fazer uma sociedade com o professor Daniel. Nós vamos montar uma empresa, sei lá, um negócio. Nós vamos fazer um acordo. Nós vamos fechar um contrato. Esse contrato vai dizer quais são as condições desse nosso contrato. Vai estar redigido ali, vai ser lavrado em cartório, e ali vai constar todas as regras, normatizes, instâncias, para que o contrato esteja vigente. Ok, professor Daniel? Vai estar lá as normas, cada um vai ter que contribuir com 50%, cada um vai ter que estar um dia da semana na empresa, são as normas, isso é um testamento. Quando tem um contrato, esse contrato se chama testamento. Quando alguém ele corrompe, ele transgride um dos regulamentos do testamento, do contrato, esse testamento ele é nulo, cancelado. Se eu fiz um contrato com o professor Daniel, vai ter esse testamento, que é o contrato. Se eu não cumprir algumas das cláusulas que estão nesse testamento, é anulado o testamento. Não é assim, professor Daniel? Automaticamente esse testamento ele perde valor, porque eu transgredi, eu descumpri as normas. Então, quando nós vemos Antigo e Novo, é porque Deus havia feito um pacto com o seu povo. Deus havia feito um acordo com o seu povo. Qual era? Deuteronômio 28. Se a partir de hoje ouvirdes e guardardes as palavras desse livro de Deuteronômio, faz parte do Pentateuco, da lei, Deus estava dizendo através de Moisés, se vocês cumprirem toda a lei que está lá no Pentateuco, vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Mas aí que está, professor Daniel. Existe algum homem na terra, algum ser humano, não Cristo, Jesus era homem, era Deus, mas fora o Senhor, o Salvador Jesus, existe algum ser humano que é capaz de viver todas as leis que estão na Bíblia? Não. É impossível. Então nós vemos que o Antigo Testamento, que era através da lei, o acordo, o pacto para que Deus fosse, o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, fosse o Deus do povo, e o povo fosse o povo de Deus, o povo era incapaz de cumprir as cláusulas do contrato do testamento. Aí o que aconteceu? Deus trouxe e fez um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. Mas assim, quer dizer que Deus errou, foi ineficaz, Deus lançou, mas não foi capaz. Não, amigos. Deus é perfeito. Esse Antigo Testamento, Deus queria mostrar para nós, seres humanos, que nós somos incapazes de ser o povo dele pelas nossas forças, pelas nossas obras. O Antigo Testamento não foi porque Deus errou. Deus tentou e não deu certo. Não, estava no plano de Deus. Deus trouxe a lei, que era o Antigo Testamento, para mostrar porque a lei, ela exigia o quê? Esforço humano. Que o homem tentasse por suas forças, pelas suas obras, cumprir a lei de Deus. Só que esse testamento mostrou para o ser humano que nós somos incapazes. Que nós não temos a mínima capacidade espiritual, intelectual, de conseguirmos viver de maneira a agradar a Deus, cumprindo a sua lei, a sua palavra. Por isso que o Antigo Testamento ele foi anulado, porque é incapaz, o ser humano não consegue. Só que Deus lançou isso para mostrar para nós que nós somos. Aí Deus lançou uma nova aliança, tanto que Cristo vai dizer, lá na ceia, né, Paulo ensinando, a nova aliança, que é a aliança no meu sangue. A antiga aliança era o homem tentando ser o povo de Deus, cumprindo a lei. Agora a nova aliança lançada por Deus, Jesus cumpre a lei em nosso lugar, e Jesus sofre o castigo da transgressão da lei que nós cometemos em nosso lugar. Olha que lindo! Jesus veio, cumpriu toda a lei, e ele sendo inocente, ele vai sofrer um castigo no lugar daqueles que não cumprem a lei, que são quem? Nós. Aí o sangue de Cristo, o sangue é esta aliança. Hoje nós somos povo de Deus, por qual testamento, qual aliança, qual pacto? O sangue de Cristo. Então, eu não sou povo de Deus porque eu guardo o sábado, eu não sou povo de Deus
porque eu oro tantas vezes ao dia, porque eu sou povo de Deus, porque nós temos uma aliança com Deus. Que aliança é essa, professor Anderson? O sangue de Jesus. A obra de Cristo na cruz é o que nos faz ser povo de Deus. Esta é a nova aliança, a aliança do meu sangue de Jesus. Ele derramou esse sangue. Quem crer que este sangue é o sangue que nos aproxima de Deus, perdoa os pecados, purifica de todo o pecado, hoje tem comunhão com Deus. Antigo Testamento, contrato era cumprir a lei pelas nossas forças, e o homem é incapaz disso. Aí Deus mostrou com esse Antigo Testamento que nós somos miseráveis. E o Novo Testamento é o quê? A glória para o Pai, e para o Filho, e para o Espírito Santo. Porque eles, na obra na cruz, Cristo, Filho, faz aquilo que nós não poderíamos fazer para nos aproximar e nos tornar povo de Deus hoje, o Espírito Santo, através deste sangue, nos cria essa nova natureza que nos faz hoje estar ligados ao Pai, professor Daniel. A antiga lei foi gravada em tábuas de pedras. A nova lei foi gravada em nossos corações. Perfeito, professor Daniel. E 66 livros distribuídos em 2 testamentos, 39 no Antigo, 27 no Novo. Todos eles revelando um Deus amoroso, misericordioso e salvador. Glória a Deus. Que Deus abençoe através deste livro maravilhoso chamado Sagradas Escrituras. E eu tenho um versículo para indicar para você, amado professor, professora, para você compartilhe com a sua classe, use ele na sua aula. E você vai poder fazer uma analogia linda sobre o Antigo e o Novo Testamento, que está lá no Evangelho de Mateus, anote aí, Evangelho de Mateus, capítulo 13, e o versículo de número 52, aqui o mestre Jesus falando para você. Olha o que Jesus vai dizer. Evangelho de Mateus, capítulo 13, melhor, versículos 51 e 52. Jesus vai perguntar para aqueles que lhe ouviam, para os seus discípulos: entendestes estas coisas? Responderam-lhe sim. Aí Jesus disse: então lhes disse Jesus: por isso, todo escriba versado no reino dos céus. O que é um escriba versado no reino dos céus? O escriba era aquele que copiava os textos sagrados. Então o escriba, como eu disse lá no início da lição, ele conhecia quantas letras tinha o livro de Daniel, quantas letras tinha o livro de Deuteronômio, quantas vírgulas, acentos, então ele sabia de cor o texto. Eram doutores da palavra de Deus, os escribas. Aí, olha o que Jesus está falando. Todo escriba versado no reino de Deus, que conhece esse livro, a Bíblia, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito, do seu bom depósito, coisas novas e coisas velhas. Olha só o que Jesus está dizendo. Que aquele que conhece este livro, um pai de família, ele tira do seu bom depósito coisas novas e coisas velhas, e com essas coisas novas e coisas velhas, são coisas boas para os seus filhos, que trazem ensinamentos, trazem exemplos e trazem conselhos de vida para os seus filhos. Aí que Jesus está falando, que aquele que conhece esse livro, coisas velhas, coisas novas, você pode fazer uma analogia. Nós tiramos tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, coisas boas para o nosso crescimento, para a nossa salvação, para que conheçamos melhor a Deus, para que conheçamos melhor quem nós somos e tenhamos arrependimento dos nossos pecados, e para que conheçamos o maravilhoso, o grande, a maravilhosa obra, a excelência de Jesus Cristo e da sua obra na cruz. Então Jesus antes de falar as palavras, ele havia falado algumas parábolas. A parábola do tesouro escondido e da pérola, dizendo que o reino do céu é como alguém que encontra um tesouro muito precioso, ele vende tudo que tem, porque ele descobre que aquele tesouro é mais valioso que tudo. É como um negociante de pérolas. Quando ele encontra uma pérola muito preciosa, ele vende todas as outras, porque ele entende que aquela pérola é mais preciosa que tudo. E é assim quem encontra o reino de Deus, a mensagem de salvação da Bíblia. Quando ele conhece este evangelho, todo o resto perde valor. Ele abandona tudo para ter esse Jesus Cristo. Jesus está falando isso aqui no versículo 51 e 52. Aquele
que conhece esse livro como escriba versado é como um pai de família, que tira do seu bom depósito coisas boas, tanto das coisas velhas quanto das coisas novas. Então, tanto lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, quanto no Novo, nós tiramos coisas boas. E Paulo vai dizer isso no capítulo 10 da primeira carta aos Romanos, que tudo que foi escrito lá no Antigo Testamento foi escrito para correção, para que nós estejamos alerta, para que não cometamos os mesmos erros que foram cometidos. E também para que nós tenhamos exemplos bons daqueles homens que temeram a Deus, como traz os exemplos no livro de Hebreus, capítulo 11, daqueles que não viram a promessa do Messias, do Cristo, mas morreram, foram cerrados ao meio, que mesmo sem ver, mas eles criam que as profecias, as promessas escritas nesse livro, elas eram verdadeiras, elas se cumpriram em Jesus Cristo. Então, meu amado irmão, aquele que conhece esse livro é como um pai, que tira boas coisas, tanto das coisas novas e coisas velhas, para trazer bons exemplos para a sua família. Ame esse livro, aprenda esse livro, ensine esse livro, e todo ele, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros inspirados por Deus, saíram de dentro do próprio Deus, para que seja a nossa única regra de fé e de conduta, e o único livro que mostra o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. E para aqueles que não gostam de pregar o Antigo Testamento, o Antigo Testamento era a Bíblia dos apóstolos. O Antigo Testamento foi a Bíblia que Jesus citou durante os seus ensinos com os seus discípulos e com a multidão. E quando ele ressuscitou lá no caminho de Emaús, Jesus fez aquele sermão longo, né, usando todo o Antigo Testamento. Jesus termina o sermão lá para os discípulos no caminho de Emaús, dizendo: tudo o que estava escrito se cumpriu em mim. Falava de mim. Então que Deus abençoe tua vida, seja fiel à palavra do Senhor. Pregue toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como disse o salmista. Ela é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo